Tá. Tá bom. Aquela narrativa de que preto tem que ser da esquerda, e aí vem uma pessoa e fala, não, 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 não aceito. Quer saber mais? Roda a vinheta. Eu sou um amigo, tá? Hã? Fica bem à vontade. Eu sou um amigo. Caros seguidores, que bom tê-los aqui conosco novamente. Você percebeu que o estúdio está um pouco diferente, né? Estamos com o cara da sua casa, um tema polêmico, que está na boca do povo, nada mais como se estivesse na nossa sala de casa, um estúdio. Sejam muito bem-vindos ao E Sabe o Quê? Mais um episódio inspirador. Eu sou o professor Altair Prado e a cada semana uma entrevista inspiradora. É verdade, a narrativa te empurra. Gay tem que ser da esquerda? Negro tem que ser da esquerda, e quando tem um movimento que fala, não, não é assim que acontece. Você vai saber agora. Trago para vocês o nosso querido, o meu grande amigo novo, um grande amigo novo, ó, eu estou aqui com cara de sala, que é importante, isso aqui, ó, sinta-se confortável como se fosse na sua casa. Cláudio Dias. Cláudio Dias é o preto de direita. Primeiro, quando eu vi, porque o Instagram, né, tá lá, e eu olhei e falei, nossa, o cara é ferrenho, o cara ele quer atacar e ele mostra ali o ideal que ele tem. Eu achei muito bom. Vamos lá. Primeiro, falar preto de direita. Primeiro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado eu sei do você. seu dia, do seu horário, da sua vida. Meu amigo, eu quero saber de você. Quão polêmico esse nome, preto de direita? Como surgiu isso? Vamos lá. Então, surgiu justamente quando a esquerda começou a me criticar de um vídeo que eu fiz, onde eu critiquei o presidente Lula quando ele juntou as duas leis, injúria racial e crime de racismo. Eu falei na primeira pessoa que isso ia dar errado. Por quê? Porque eu não contrataria uma pessoa que tem 20 leis nas costas, em vez de contratar uma que não tem lei nenhuma. Essa seria a pessoa branca. E quando ele junta essas duas leis, eu critico muito. E aí o pessoal começa, lutando contra a causa, preto, capitão do mato. Falei, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, então, o meu nome vai se chamar Preto de Direita. Pronto. Quem deu esse nome para mim foi a esquerda. Ela conseguiu dar o nome para mim, aí ficou Preto de Direita. Quem conhece a história sabe que o nome, esse termo capitão do mato é uma coisa extremamente ofensiva. Sim. E aí eu vejo muita gente justamente atacar quem não aceita a narrativa de capitão do mato. Lá no Instagram eu fiz um pequeno vídeo explicando o que é capitão do mato. Você acha... É muito ofensivo, eu acho. O que você acha disso, Cláudio? As pessoas elas vão para termos... Capitão do mato é algo muito pesado. Sim. O que você fala sobre isso, por exemplo? Por que as pessoas têm que atacar por esses nomes tão pejorativos e culpam a monarquia por isso, né? Então, eles atacam, chamam de Stephen, Capitão do Mato. Só que uma coisa que é interessante, o Capitão do Mato ele era pago para aquilo. Sim. Não era algo que ele gostaria de fazer, porque quando fala dá a entender que é aquele negro que odiava negro e ia caçar negro. Não, ele recebia para aquilo. Né? Ele era um trabalho normal para a época. Sim. E quando culpa muito a monarquia, isso me deixa um pouco a desejar. Por quê? Porque a monarquia, se tinha alguém que não era escravocrata, era a monarquia. Só que a escravidão ela era obrigada a aceitar a escravidão no Brasil, porque quando ela chega a monarquia, quando chega no Brasil, a escravidão aqui já está bem consolidada. Né? E são os barões do café. Não é a monarquia em si. Então a gente pode falar que já vem lá da África. Olha... Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque quando a gente fala de escravidão, fala do quê? Porque portugueses, brasileiros. Aí eu quero trazer. Você quer trazer, porque ele trouxe um livro aqui, que é esse Genocídio aqui, né? Ocultado. Esse. Genocídio Ocultado. Eu vou pegar ele aqui. Esse livro, ele falou que é muito raro de achar, porque as pessoas... a causa não usa, né? Não. Muito difícil. Ele hoje está com preço mais acessível. Hoje ele custa na faixa de R$450. R$450. Mas já chegou a custar R$1.200, pelo menos a primeira tiragem. É um livro que vai trazer, de fato, o que aconteceu no continente africano e por que
a escravidão no Brasil. Começa tudo... quando começa essa escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil, tudo começa na África. Então, peraí, tudo a narrativa não aceita esse livro. Não, esquece. Esse livro, você não vai ver nas escolas, esquece. Esse livro, esquece. Esse livro você não vai ver na escola. Então a gente percebe que não é uma causa, é uma ideologia, não é a causa em si. Não é o fato, eles não contam o fato histórico, eles usam a ideologia. Porque se for usar o fato histórico mesmo, acaba com toda a narrativa de que branco escravidou, o europeu escravidou. Então assim, é o que convém a mim. Não, sim. O que convém a mim eu falo. Eu uso o Zumbi dos Palmares, que eu não tenho muito documento histórico, ou nenhum, mas o documento histórico que eu tenho, que vai contar a escravidão, eles não usam. E aproveitando essa nicho de monarquia, me ajuda. Por que Isabel, André Rebouças são tão esquecidos e Zumbi é tão exaltado? É por causa dessa narrativa também, você acha? Aí é que vem um porém. O Zumbi nunca foi escravo. O Zumbi nunca trabalhou no canavial. O Zumbi nunca pegou um café na mão. O Zumbi nunca tomou uma chicotada. E o Zumbi foi um dos piores, se for contar, foi um dos piores canalhas que teve. E eu falo isso no próprio Quilombo, porque ele mata seu tio, faz um conluio lá e acaba matando seu tio Ganzuma, que é envenenado. Quando ele fica com os escravos, porque no Quilombo ele conseguiu ter escravo no Quilombo, tá? Ele tinha escravo no Quilombo, até porque ele está usando uma estratégia africana. E na África, sim, os negros serviam ao rei. E Zumbi se considerava um rei. Nossa. Então ele tinha escravo, tinha mulheres. O problema é que você não vai ouvir muito falar você não tem documento de Dandara, Sabina, você não tem. Mas vamos focar no Zumbi. A história dele é muito controversa, mas vamos focar... Até porque tem um feriado, né? Se Zumbi existiu de fato, foi um dos piores canalhas, um dos piores pretos canalhas que nós temos. Por quê? Ele mata seu tio, toma conta do Quilombo, tem escravo no Quilombo, e quando os bandeirantes, né, Domingos Santos Velhos, invadem o Quilombo para pegar Zumbi, ele vai se esconder. Ele fica 1 ano escondido. E larga todo mundo. E larga todo mundo morrendo. E ele vai ser encontrado dentro de um tronco. Então, quer dizer, ele ficou 1 ano fugido enquanto os seus estavam morrendo. Quer dizer, se o cara é um líder, ele se apresenta como tal. E por que estão vendendo a narrativa de que ele é o salvador da pátria? Porque precisava de um negro para ter a religião e outra. Vou dar mais vai dar briga aqui, viu, pessoal? Eu não quero nem saber. Também você sabe que eu tô assim, eu toco mesmo, não tô nem aí. O Zumbi nunca foi da religião de matriz africana, Zumbi nunca tocou tambor, Zumbi nunca foi macumbeiro. Zumbi não era esse cara. Zumbi era católico, Zumbi era coroinha, Zumbi falava latim. E para falar latim, você é professor, posso chamar assim? Para você falar latim, você tinha que ser padre, bispo ou papa. Porque o latim já foi extinto. Então a evolução era um Não, o cara é um católico ferrenho. O Zumbi dos Palmares, se você pegar toda a analogia do Zumbi dos Palmares em termos religioso, ele era católico. É como, desculpa, um Che Guevara. que o cara era um homofóbico, um misógino e... Cara... E Zumbi não tinha aptidão para ser guerreiro, porque ele foi criado como coroinha. Para ser educado. Ele foi educado para ser católico. Como é que você coloca um cara que é educado para ser católico para tomar conta de guerreiros dentro do Quilombo? Assim, não faz sentido. A história do Zumbi em si não faz sentido. E então pegaram esse Zumbi, como Tiradentes também, né? Sim, a mesma coisa. Então pegaram esse Zumbi, transformaram ele num macumbeiro, não sei o quê. Eu preciso de uma... Porque se você perceber bem, você não fala muito de André Rebouças, você não fala muito Por causa da religião. Por causa da religião. Não falam. Então, tipo, falam muito raso. Zé do Patrocínio, cristão. André Rebouças, cristão. Luz Gama, cristão. Antônio Bento, que depois vai suceder, mas não é negro, mas é branco, mas sucede Antônio Bento, que ninguém fala, também cristão. Então, todos esses monarquistas, eles eram cristãos. Mas eu precisava de um negro que fosse africano, que Zumbi não é africano, nasceu no Brasil, mas eu precisava de um negro que representasse a África, para eu falar assim, ó, agora eu tenho de fato um negro legítimo. Mas não tem. E todos os negros, só para a gente entrar no outro assunto, todo negro era considerado mulato, todos abolicionistas. Por quê? A maioria deles, se não todos, eu acho que só André Rebouças, a mãe era a negra e o pai era branco. Sim. Ganga Zumba, você conhece a história dele? A Ganga Zumba é o tio de Zumbi, né? E que é ele que... Eles contam... É que quando você pega a história de Dandara, porque é a mãe de Ganga Zumba. Dandara, ela é uma rainha africana que os portugueses, depois de ter lutado com 10 mil portugueses, ela vem para o Brasil. Mas aí você acaba com a história de Dandara aí. De Dandara, não.
de Aquatuné. É filho de Aquatuné. Você acaba com a história de Aquatuné, aí. Depois disso, a Aquatuné não chega, você não vê na história, na historiografia, ela trabalhando como escrava. Você não vê ela montando o quilombo. Fala que ela veio para o Brasil, daqui a pouco ela está no quilombo, aí nasce o Gangazumba. Se você pegar da vinda dela até Gangazumba, dá 5 anos mais ou menos. O Gangazumba está com uma penca de... 5 anos, ele está com uma penca de filho, né, com uma penca de mulher e está tomando conta do quilombo. Então, assim, você não tem. Oásis, você não tem uma história, você não tem nem a história que ele foi falar com o governador de Pernambuco, você não tem documento histórico que ele foi falar com o governador de Pernambuco para que ele fizesse aquele acordo. Aqueles que eram escravos saíam do quilombo, voltavam para os seus donos, e aqueles que nasceram no quilombo ficavam no quilombo. Você não tem esse documento. E é aí que fala que Zumbi ficou irritado com seu tio porque ele não queria aceitar esse acordo. Mas como é que o Zumbi vai aceitar, vai fazer acordo se ele não conhece o quilombo? Sim. Ele não conhece o quilombo. Até ontem ele era coroinha, Zumbi dos Palmares. Depois ele chega no quilombo, da noite pro dia... Então podemos dizer que ele era um escravizado privilegiado, então? O Zumbi? Não, se eu usar isso, se eu usar que ele foi escravizado, ainda eu estou dando alguma margem para falar que ele lutou pelos negros. Não, o Zumbi não foi escravo. Zumbi não foi escravo, Zumbi não tomou uma chicotada, Zumbi não colheu algodão, Zumbi não foi... Se tem um cara que não deveria representar o negro, é justamente Zumbi. Agora, eu posso pegar Luiz Gama. Sim. Posso pegar Luiz Gama, foi vendido pelo pai, virou escravo. É uma história até bonita, né? Muito bonita, é uma história que dá orgulho do negro. E ele foi de advogado, não foi? Não é advogado, como é, eu esqueci o nome. Tinha um nome assim, mas ele defende... Ele conseguiu liberar mais um monte de escravizados. Usando as leis monarquistas. Então... Que foi a lei de 1931, que é a lei Eusébio de Queiroz, Regente Feijó. Aí vem a Eusébio de Queiroz, que é de 1850. A primeira Regente Feijó era o tráfico, não podia mais traficar. Depois veio a de 1805, a Eusébio de Queiroz de 1805 era africano, não poderia mais ter escravo africano. Sim. E aí nós tivemos a lei do ventre livre, de 1871, que aí a Princesa Isabel também assina. Ele vai ninguém fala isso. Não, ninguém fala isso. Ele vai, ele vai usar essas leis para libertar os escravos, mas ele usa as leis monarquistas. E você pega as maiores... Aliás, a abolição ocorreu na monarquia. Não, na monarquia. E aí as pessoas... E ela tinha um projeto com André Rebouças de inserir esse liberto na sociedade, reforma agrária e tudo mais. Sim. Aí entrou a República. Não, acabou com aquele tudo. Floriano Peixoto safado, que pra mim é um safado. Desculpa, não, é um safado. Teodoro eu vou dar um desconto porque ele foi... perdidão. E assim, eu acho que ele acabou entrando numa... Porque ele gostava do Pedro II e ele queria a monarquia. Ele queria a monarquia. Ele era monarquista. O problema é que ele era monarquista, mas para ele também conseguir o poder, ele precisou muito dos indenicistas. Porque tinha os indenicistas que estavam... Porque quando fala da abolição, muita gente acha que foi assim, foi feita num dia, no outro dia assinaram. Não, isso aí já vem uma construção. Sim. Né? Vem uma construção, vem no Congresso, vem no Senado, a discussão e tal. Quando chega na mão da Princesa Isabel, os indenicistas começam a ficar preocupados. Por quê? Porque como é que você vai fazer? Você só vai libertar os escravos e quem vai pagar nós? Porque escravo era uma mercadoria, escravo tinha preço, o escravo tinha imposto. Então, a partir do momento que você fala que vai acabar com a escravidão, eu quero indenização. E pessoal, olha aqui, deixa eu falar para vocês. Deveria ter pago. Deveria ter pago. Por quê? Aí vai falar, pô, tá vendo? Olha lá o cara. Não, não é. Se era uma mercadoria e eles pagaram por aquilo, automaticamente você deveria receber. Gente, isso era o Brasil, não era só... Era legal Era legal, a escravidão, tudo bem, era imoral, eu acho que era imoral, mas era uma coisa legal. E você usando uma mentalidade do século XXI. Sim, a gente tem que contar a história, por mais que choca, nós temos que contar a história do jeito que ela é. Exatamente. Quando você pega, se eu não me engano, é o Ricardo Reis, se eu não me engano, historiador, na Bahia ele achou mais de 600 documentos, onde escravos tinham escravos. Muitos escravos deixaram de comprar sua carta de alforria para terem escravos, porque escravo dava mais lucro, porque ele já tinha uma certa intimidade com o seu dono, já tinha ganhado terra do seu dono, certo? Só estava esperando o seu dono morrer. Continuava escravizado, porém comprava escravo. Entendeu? Então, muitos escravizados compraram escravo em vez de comprar sua carta de alforria. Essa narrativa, dependendo de chega, você pode levar uns tapas, pode...
Eu vou apanhar. Mas... Vai apanhar, porque... Que se dane. Imagina, porque assim, eu me empolguei muito com o seu canal lá, porque eu comecei a estudar a história. E a história mostrou pra mim. Peraí, eu levei um choque e falei, oi? Porque você vai em todos os livros didáticos, a história é que o negro só sofreu, que não tinha negro ruim, que não tinha negro não sei o quê. Aí eu fui estudar o Zé do Alfaiate. E aí você começa a falar, e você falando, daí um documento falou, escravizados escravizavam. Sim. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Quando as pessoas falam pra mim, falam, Cláudio, de quem foi a culpa da escravidão? Eu falo. Fale, de quem? Sem medo, 60% eu coloco a culpa no africano. Vamos lá, por quê? Porque assim, vamos lá. Quando você só compra aquilo que está à disposição para vender. Claro. Se você fuma, você vai para onde? Onde você tem certeza que tem cigarro? Uma padaria. Pronto. Você vai direto lá, porque por mais que você sabe que lá na esquina tem cigarro, mas você vai na padaria porque você tem certeza que chegar lá você vai ter cigarro. Quando os portugueses começaram essa ideia de Tratado de Tordesilhas, onde dividiu Espanha e Portugal, vamos conquistar a terra e tal, precisava-se de mão de obra. Eles tentaram aqui com os indígenas, como vão colocar os nativos, indígena hoje é ofensivo, mas os nativos, né? Eles tentaram com os nativos, e os nativos aqui também brigavam entre eles, e muitos entregaram... Não tinha paz. Não tinha paz, e muitos entregaram também para portugueses, tá? Muitos, as tribos, eu esqueci as duas tribos que mais brigavam aqui agora. A Tamoina, agora, aqui na São Paulo e Rio, não era? Aquela briga toda tal, e eles entregavam também. Só que não era o que eles almejavam, os portugueses. Eles almejavam, de fato, ter uma terra lucrativa, assim como teve a França com o Haiti. Eles almejavam ter uma terra lucrativa. Então começa a vir... eles chegam na África e vê que os árabes, eles dominam o tráfico de escravo. Os árabes. Os árabes. É os árabes que dominam o tráfico de escravo, não são os europeus. O que os árabes fazem? Poxa, eles estão me dando a troco de banana. Por quê? Os árabes? Os árabes só não vendem a mãe. O resto, a mulher, a mãe, mas o resto eles vendem tudo. E a religião, eles não trocam. O que eles fizeram? Viram que o escravo estava muito barato. Como é que eu vou fazer comércio? Pego o negro aqui, mando para a Ásia, mando para a Pérsia. E começaram a fazer isso. Os portugueses, quando eles começam a entender... eram escravizados porque alguém ia lá e capturava. Não, aí é que tá. Quando nós vamos para o livro do... Não desse aqui, eu não trouxe para você, do Alberto da Costa Silva. Sim. O que vai acontecer? Tem pombeiros dentro do continente africano que pega o negro de uma região e leva para outra. Eu deveria ter trazido também o Mohamed Gordo Bakwakwa. Esse cara, ele foi vendido mais de 5 vezes dentro do continente africano. Ele foi sequestrado a primeira vez, o irmão dele comprou, pegou, conseguiu de volta. Depois ele se gabando, foi para uma outra tribo, a tribo embebedou ele e começou a vender. Até que ele chega na tribo de Daomé. Ele passa pelo Inder, né? Sim. E chega na tribo de Daomé. Da tribo de Daomé, o Francisco Félix de Souza, o tal do Xaxá, sim, que é brasileiro, baiano. Sim. Que é o genro do Zé do Alfaiate, não é? Não, o Zé do Alfaiate é genro dele. É genro, isso. Isso, o Zé do Alfaiate é casado com a filha dele. Ele manda esse cara para cá. Então, o comércio de escravo no continente africano, com os árabes, depois nós vamos para o Zé do Alfaiate, já era uma rotatividade. Já tinha uma rotatividade. E foi a pior escravidão que teve no continente africano. Eu que sou negro, se você perguntar para mim qual escravidão você prefere, eu vou falar para você, a europeia. Por que a pior escravidão? Se eu fosse escravidão, a europeia. A pior escravidão, a árabe. Árabe. Vamos lá, Cláudio, se você fosse escravizado hoje, tá? Vamos falar de escravidão. Hoje, qual escravidão, conhecendo o que eu conheço hoje, olha só que loucura, qual escravidão você preferia? Pessoal, eu não prefiro nenhuma, tá? Mas só para vocês entenderem. Qual escravidão você preferiria? A europeia. Porque a árabe, só para você ter uma ideia de diferença, assim, exorbitante. Na escravidão europeia, você poderia casar. Na escravidão europeia, você poderia casar, você poderia comprar sua casa de alforria, você poderia comprar uma casa, você poderia ter escravo. Você poderia ter escravo. Tinha um escravo de ganho, né? Que ficava na rua. Você poderia trabalhar como escravo de ganho, pegar uma porcentagem do seu salário, né? Guardar na Caixa Econômica, feita por Dom Pedro, que fique bem claro isso. Né? A Caixa Econômica, feita por Dom Pedro, justamente para que o negro conseguisse guardar o seu dinheiro, né? Isso também ninguém fala. E
Na escravidão árabe, você era castrado, eu homem, eu era castrado, não poderia casar, não poderia comprar minha carta de alforria, ia trabalhar para o resto da minha vida, Ou seja, era uma condenação. sem direito a nada. Porque a escravidão europeia te dava o direito de alforria. Dava o direito de Ou alforria. seja, poderia ser liberto. Sim, você tinha a possibilidade de ser liberto. Eles falavam, porque assim, analisando com o século XXI, é imoral mesmo. Não, imoral, Mas, claro. então havia uma saída. Não, sim, na escravidão europeia você A tinha uma europeia. saída. Na escravidão árabe, não. O Tinier Ndiaye, nesse livro Genocídio Esse aqui, Ocultado, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, se a escravidão europeia foi ruim, a escravidão árabe ela foi devastadora para o continente africano. Porque violentaram as mulheres, castraram-se os homens e levaram as crianças para ser doutrinadas na religião. Então, assim, a escravidão... Tanto é que, quando você fala do mundo árabe, muita gente acha que os árabes, né? Região mais ali do Saara. Sim. Não. Começa no continente africano. O continente africano, o norte da África, é chamado também de mundo árabe. Nossa, agora, então, já está aí quebrando uma narrativa aí pesada, porque você está realmente derrubando muros. E esses muros aí são complicados. Então a gente pode até começar a tentar explicar o comportamento do Zé Alfaiate desse ponto? Sim, porque o que acontece no continente africano? Tem até o livro da Nzinga, muita gente também, Nzinga, a mulher espetacular. Nzinga? A Nzinga tinha a rota de escravo. A Nzinga tinha a rota de escravo. O que é isso? Ela tem a região é dela. Para você passar por lá, você tinha que pagar imposto para ela, você tinha que dar alguma coisa para ela, para a Nzinga. Isso lá na África. Isso lá na África, Nzinga, do Congo. E o que os europeus viram? Falaram, pô, essa rota é boa de escravo, eu vou conquistar. E Então, ela, o que os europeus fizeram? Vou armar os inimigos dela para forçar ela a dar essa rota para mim. Só que a Nzinga, o que ela fala? Pô, peraí, mano, eles não vão tomar minha rota. Ela vai falar com os holandeses. Os holandeses, eles não são colonizadores, mas traficantes de escravos e comerciantes de escravos. Eles compram aqui e vendem lá. Então, dificilmente, eles tentaram aqui no norte, no nordeste do Brasil, não deu certo. Mas eles tentaram. Não conseguiram, eles não conseguiram. Então, o que eles faziam? Muito comércio. E aí ela falou, bom, vou pagar vocês, olha, se vocês conseguirem fazer isso, nós vamos virar aqui uma sociedade. Em vez de eu conversar com os portugueses, eu vendo escravo para vocês. A ideia era vender escravo. Só que aí, como os portugueses eram bem mais estruturados e armados também, eles acabam destruindo os holandeses. Destruindo os holandeses, ela é obrigada a se tornar cristã. Ela não se tornou cristã porque, olha, da noite para o dia eu fiquei bonzinha. Não, ela foi obrigada. Justamente para que os portugueses não fizessem a tribo dela de escravo. Então, ela vendia escravo e o que ela estava com medo de perder era a rota de escravo dela. Não é nada altruísta ou... Não. Nada desse negócio, a mulher vencedora, a mulher isso, a mulher aquilo. Não existe. Então a gente vive em mentira. Sempre com mentira. Sempre com mentira. O que me deixa mais confuso, mais preocupado, é que jogam toda a responsabilidade para a monarquia brasileira. Digo do século XIX. Há um limbo do século XV, XVI até o século XIX, de que o Brasil era um país de ninguém, mas realmente era. Mas eu percebo que você falando que a monarquia de Dom João VI para frente, aqui no Brasil, foi que colocou ordem na casa e mostrou um valor humano. Só que tiraram isso e culpam a família imperial, que eu fico muito indignado. A monarquia, Né? para falar a verdade, ela trouxe, assim, de novo, o Brasil era um país onde nós tínhamos aqui os nativos, tá? Isso ninguém nega. Não foi uma terra descoberta, até porque tinha gente isso de fato. Mas quando vem a monarquia, traz também vários benefícios hoje do que nós usufruímos. Universidades. Banco do Brasil. Tudo. Então trouxe muita... Por mais que vai falar também que vai dar muito mal isso aqui, eu quero que se dane. Por mais que fale que o Banco do Brasil também está devendo uma dívida histórica porque o Banco do Brasil participou da lucratividade da escravidão. Mas tá, é um outro assunto. Mas a monarquia em si, ela trouxe uma organização para o Brasil. Né? Uma organização
Porque o que é colonizar? Colonizar é quando você só tira e não traz benefício nenhum. Não, a monarquia trouxe benefício para o Brasil. Não e outra, se for contar, o Lula tirou mais do Brasil do que a Mas, monarquia por exemplo, portuguesa. falar de Banco do Brasil. Você falou algo anteriormente que eu achei legal. O negro, ele tinha uma conta para poder depositar o dinheiro dele. Isso ninguém fala até hoje. E o Banco do Brasil, hoje, ele é um resultado de muita falcatrua feita. Mas lá no século XIX, ele foi a maior instituição, não foi? Então, o Banco do Brasil, ele foi uma instituição, mas só que ele não tinha como vínculo ainda os escravos. Quem tinha, aí o Dom Pedro, vendo que ele não tinha vínculo, que era o Banco do Brasil, era para agricultor, cafeitura. O Banco do Brasil não é também. Não. O que ele vai fazer, Dom Pedro? Vendo isso, ele cria um banco para pobre mesmo, para pessoas pobres, que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal foi criada para os camponeses, vamos dizer assim, porque o que veio os europeus, a maioria era camponeses mesmo, e para os negros, para que eles pudessem juntar esse dinheiro para comprar sua casa de alforria, comprar um terreno, comprar seja lá o que for. Então, a Caixa Econômica, sim, ela foi criada para os pobres, isso é fato. Já o Banco do Brasil, ele dependeu muito dos grandes agricultores. Né? Agora você fala para mim, um paizinho que não tinha nada, o cara traz um banco. O cara cria um banco. Dom João VI, comedor de coxinha, eu fico tão irritado com falar isso dele. O cara passou a perna em Napoleão Bonaparte. Sim, pô. O cara passou o bonachão, o comedor de coxinha, o cara trouxe um jardim botânico, o cara trouxe uma biblioteca. Pergunta lá em Brasília se alguém tem biblioteca. Não tem. Não trouxe. É assim. Cara, o cara trouxe uma biblioteca. Põe assim na rua, príncipe regente, tem sempre uma... Cara, o cara fez um banco, trouxe uma imprensa, formou uma universidade lá, entendeu? O cara trouxe para o Brasil uma nação, o cara trouxe uma estrutura, criou uma universidade na Bahia, Pernambuco, de medicina, que ninguém olhava. Eu acho que isso é um absurdo o que acontece com ele, transformado dessa maneira. E quando nós falamos, que quando você coloca a monarquia, muita gente também, elas se baseiam também com a igreja. Né? Monarquia e igreja católica, monarquia e igreja católica. Por mais que, claro, nós temos a Espanha, Portugal, né? Eu acho que eles falam muito por causa do nosso amigo Papa, esqueci o nome dele agora. O último agora? Não, o Borgias. Da família Borgias. E a igreja católica... Muita gente vê uma instituição falida, quando na verdade não. Foi o que deu a estrutura e também ajudou com que o continente africano não fosse todo ele, isso eu falo sem medo de errar, dominado pelos árabes. Então, foi uma briga religiosa mesmo tanto é que nós temos aí as cruzadas, né? Então, a rainha Isabel com o Fernando, né? Os reis católicos, então, na real, eles combateram Combateram essa. Porque a Europa em si era dominada pelos mouros. Né? Isso. A Europa era dominada pelos mouros. Você explicando agora, eu consigo entender. Ela era dominada pelos mouros, e os mouros escravizaram negros africanos com os árabes, escravizaram a Europa por mais de 800 anos. Eles escravizaram a Europa. E aí o que o Papa, o Nicolau V, faz é o quê? Quando ele começa a fazer as bulas papais, é como se falando assim, olha, é o seguinte, a partir de agora acabou. Vamos começar a escravizar, então, sarracenos e negros, né? Porque negros que dominaram a Europa. Então, negro dominou a Europa? Por mais de 800 anos. Os mouros negros foram os que dominaram. Tanto é que quando começa... O último reduto deles é Granada. Eles ficam lá por 800 anos. A cultura espanhola é muito baseada na cultura moura, né? Que é uma cultura mais árabe com negro mesmo. E o norte da Europa, o leste da Europa, era escravizados pelos berberes, que também eram mouros, né? Berberes, que escravizavam essas pessoas brancas e vendiam para o continente africano.
Então era o contrário. Então eles pegavam os europeus, mandavam para Marrocos, de Marrocos mandava para o mundo árabe, para a Ásia. Mas, cara, você já chegou a falar isso numa faculdade, alguma coisa Não assim? deixam. Se eu deixar. Então, isso que eu perguntar, tem que deixar. porque para nós aqui, eu acho que quem está assistindo também, é novidade, porque da maneira que você está falando, não é tão santinho assim, não é? Não. Você já tentou falar isso num público? Eu quero falar. Deixa eu falar. Sim. Deixa eu falar. Você estudou, você fez o quê? História? Eu fiz história. Você não sofreu, não, lá na faculdade? Então, eu questionava muito, porque eu queria saber a verdade. Você não é questionador? Eu questiono muito, né? Só que na faculdade, você não fala o que você quer, você fala o que as pessoas... Você fala Aham, que, tô passando por isso. Você tem que... Porque senão você não consegue... Você queria achar a verdade, você achou a verdade? Pô, eu comecei. Aí eu comecei. Quando você vai atrás, cara, você... Aqui é o livro, muita gente fala aqui que nem no Brasil, né? Chega aqui no Brasil e fala assim, ó... Todo preto é igual aqui no Brasil, certo? Aqui não tem diferença de... Já no continente africano você tem. Cada região, cada localidade tem sua cultura, tem suas tradições, cada região tem sua... Eu já ouvi uma frase, a África é macumbeira. O que você pode falar disso? Não, a África não é macumbeira. Não, macumba Outra? é aqui. Macumba é daqui. Quando você Outra. fala de matriz africana, eu falo com vários africanos, eles falam, cara, eu não consigo me ver nessa religião de vocês brasileiros. Vou ver um pai de santo para eles. O que é um pai de santo? Pai de santo, lá é feiticeiro mesmo. Ah, não existe? Não. Os caras querem ser chamados de feiticeiro mesmo. Os caras não tem esse negócio de ficar amenizando a coisa, não. Os caras é direto mesmo. Então a Umbanda, o Candomblé foi uma adaptação para o Brasil? Sim, foi uma adaptação. O que você pode falar é tipo, pegar uma cultura, não é religião, cultura africana, e fizeram uma mistura com a cultura brasileira e tornou-se uma religião. Sim. Agora, trazer a religião mesmo não trouxeram. Porque a religião lá é pesada, a coisa lá é séria. Tanto para o cristianismo quanto para quem vai. Entendeu? Porque lá o cristianismo os caras levam a sério. Lá os caras não brincam de cristianismo, que nem aqui. Muitos pastores brincam aqui no Brasil também. Ou aqui também, o pai de santo, que nem ouviu esses dias aí, um cara que disse que pegou a pombagira, deu um tapa na cara do. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, tem coisas que não dá. É isso que eu não aguento. Então, trouxeram uma cultura africana e fundiu com uma cultura brasileira. Entendeu? E aí tornou-se as religiões que é hoje. É muita falácia para pouca. Muita. Mas o que mais me incomoda é que na academia ensinam isso. Onde não deveria, a academia ensina isso. E você se torna o peixe fora d'água, você se torna o abominado, você se torna o não desejado. Continuando, por que que você acha que tem essa... Hoje, a política, hoje a ideologia está na política. Sim. Certo? Eu tenho que trazer... Vamos voltar ainda, mas eu quero trazer para esse mundo agora. Você também... Por que hoje, vou até usar a pauta, gente, a esquerda ela pegou causas para ela e transformou em verdade absoluta. As pessoas estão vivendo uma mentira, cara, de que zumbi era tal, ou seja, a gente vive uma mentira? Totalmente. Que nem, você quer ver eu vou tratar como instituição, porque para mim era uma instituição. A Frente Negra. Você pega a Frente Negra brasileira, eles eram monarquistas, eles eram de extrema direita, certo? E era um movimento negro. Era um movimento negro. Só que nesse movimento negro que tinha tinha desfile de mulheres negras, tinha baile de homens negros. Eles exigiam que o negro andasse assim, terno, gravata, bem apresentado. Você não conseguia a carteirinha do Frente Negra se você fosse um cachaceiro. Então a esquerda sequestrou o movimento. A esquerda sequestrou. E aí, eu posso até me enganar aqui, mas eu tenho um apreço pelo Abdias, tá? Por mais que falam que ele é de esquerda, mas ele trouxe o teatro para que o negro pudesse participar. Então, eu tenho um apreço pelo Abdias. Mas só que o Abdias também não concordava, né, com como é que funcionava o Frente Negra também. Então, a esquerda usa mais o Abdias do Frente Negra, mas não falam muito do Frente Negra, porque era monarquista, era de direita, de extrema direita, entendeu? E não encaixa na ideia de zumbi. Não encaixa. Mas a intenção não é igualdade? Não existe igualdade para eles. Igualdade pro lado deles. Então tem a elite dentro deles. Podemos considerar que a esquerda é uma elite, então, porque eles excluem vocês? A esquerda é toda a elite. A elite é a esquerda. Não. A esquerda é a elite.
Pessoal, fala para mim, vamos lá. Quando o negro esquerdista ele consegue alguma coisa, fala para mim quando é que ele vai na favela. Quantas vezes você viu o Erika Hilson numa favela? Não, ela vai quando uma vez na vida, tá, mas assim, aliás, até o nome Hilton, né? Tem depois o nome Babalauê. Alguma coisa assim. Quantas vezes, pega esses negros da elite. Você vê Gilberto Gil dentro de uma favela, de uma comunidade? Você vê Erika Hilson dentro de uma favela, dentro de uma comunidade? Você não vê. Esses pretos da elite hoje, eles falar de negro dá dinheiro, falar de escravidão dá dinheiro, falar de racismo dá dinheiro. O que importa para esses caras é dinheiro, não é o negro em si. Eles estão cagando pro negro, desculpa aqui, mas o que interessa para eles é o dinheiro. Fale à vontade, que aqui é o canal para você. E deixa eu te falar uma coisa. Você falou da... Qual que era mesmo? A Frente Negra. Qual a diferença da Frente Negra para o movimento negro hoje? O que você acha que... O que deturparam, o que fizeram de errado, o que chutaram, o que fizeram assim? Peraí, o que você acha? Muito. Que nem o Frente... O que você pode mostrar pro povo, para falar assim, ó, abre teu olho, que isso não é movimento negro, não. Como você consegue fazer isso para mim, por favor? É simples. Fala para mim, negro que deu certo depois do Frente Negra. Negros que foram destaque depois do Frente Negra. Eu ainda vou mais longe. Negros que foram destaque depois da cota. Fala não, levanta um. Fala assim, negro de destaque. Não estou falando de Gilberto Gil, não. Não estou falando, você não é negro de destaque. É o cara que cantou de cabelo, o negro do cabelo, neguinha, preta. Ele mesmo, né? Josou na própria música, né? Ele mesmo, zombou. Então, assim, não tem. Agora, vai antes ou depois do fim do Frente Negra. Quantos caras você tem aí, famoso? Você tem Jorge Lafon, você tem o próprio Abdias do Amaral, você tem o Grande Otelo, você tem Pelé, você... Depois... Você falou Jorge Lafon, mas vocês não são homofóbicos? Porque a direita é homofóbica, não é? E você vê nego falando do Jorge Lafon? Muito pelo contrário. Não vê falando do Jorge Lafon. Eu até falei esses dias que nós escolhemos mal os nossos heróis. Nós, negros, vou colocar nós porque eu sou negro. Nós escolhemos muito mal os nossos heróis. Desde Zumbi nós escolhemos muito mal os nossos heróis. Entendi. Que nem, eu posso falar do Pelé, todo mundo vai ficar meio revoltado comigo aqui. Ah, o Pelé. Tá, beleza, o Pelé. Mas o Pelé também teve a filha dele que morreu de câncer. E nem... Segundo alguns depois foram falar, não, ele foi atrás sim, mas até então, a cara do cara, o cara pediu para fazer exame de DNA. Sim. E a menina fez e deu que era a filha dele. Então, assim... Você quer falar de herói? O meu herói é Luiz Gama. Eu tenho um apreço pelo Luiz Gama. Machado de Assis, você gosta? Machado de Assis, ele virou preto agora, né? Porque a política que ele colocou na época da mudança, até uma crise econômica foi deveria. E tem um livro dele que é o... Que ele fala do escravo... Esqueci o nome agora. Porque, assim, economicamente, e dizem que ele se arrependeu, né? Pois é, amargamente. Ele se arrependeu. Aliás, muitos traidores de Dom Pedro II se arrependeram depois. Muito. A monarquia, ela abriu muitas... A monarquia já tinha um projeto de Brasil sem escravidão. E colocaram o liberto na sociedade de maneira digna, não era? Sim. Você quer ler a Princesa... Olha só, você quer ler a monarquia, você lê Princesa Isabel. Eu vou ler a Princesa Isabel. Sem estar escrito, eu vou ler Princesa Isabel. O que a Princesa Isabel imaginou quando ela assinou a abolição da escravidão? Vamos lá. Nós tivemos a Lei Regente Feijó, já não podia ter tráfico. Nós assinamos a Lei Eusébio de Queiroz, já não podia ter escravo africano. Então, onde nós tínhamos escravo? Escravo no Brasil. E quem era esse escravo? Era o que nascia no Brasil. Então vamos criar a lei do ventre livre? Vamos criar a lei do ventre livre. Ou seja, para quebrar, para não virar produção também em massa. Pronto. Né? Produção em massa. Entendeu? Já que não pode vir mais, se eu não fizer isso, o que eles vão fazer? Vão fazer aqui um abatedouro de... Então, uma produção em massa, Uma produção em massa de escravo. Então, lei do ventre livre. Qualquer criança que nascer... Quebrou. Não é mais escravo. Certo? Poxa vida, mas então... Só falta o que agora? Abolição? Não, peraí, eu tenho os velhinhos. Que ninguém chegava também, né? Não chegava até 60 anos, era muito difícil. Mas ela tentou. Vamos criar a lei de sexagenário. E saiu. Saiu. Só que tudo bem, eu não concordei com a lei, porque a lei, de fato, dificilmente o escravo durava 60 anos e ainda tinha que trabalhar mais 3 para poder ser liberto. Então, para falar a verdade, era de 63 anos para cima também. Só que ela viu que, de fato, aí veio escravos de ganho. Então ela foi arrumando uma forma de acabar com a escravidão sem ser agressiva. Ela foi pelos cantos, né? Sim, sem ser agressiva, para não falar,
vai tirar tudo de nós assim do nada. Não, ela foi dando motivo como acabar com a escravidão. Até que veio a Lei Áurea. Ela falou, o que tem que fazer? Assinar a Lei Áurea? Eu vou assinar. Então, por isso que eu acho que ela foi um pouquinho maior que Dom Pedro, porque ela teve a coragem de assinar a Lei Áurea. Tanto que ela teve a coragem que o Zé do Patrocínio, segundo algumas fontes, antes dela assinar, ela conversou com o José do Patrocínio. Ela falou que ia assinar. O que o José do Patrocínio fez? Ele cria uma guarda negra. Ele cria uma guarda negra justamente para defender a princesa Isabel, porque ela ia assinar a Lei Áurea. E como assinou? Então ele criou ex-escravos e não escravizados também, proteger a princesa Isabel durante um bom tempo. Ela poderia sofrer algum... Não, mas lógico, tanto é que ela foi asilada. Ela teve que sair do Brasil porque ela assinou a Lei Áurea. Tu tá que fala, né? Perdeste o teu trono, né? Sim, perdeu o trono por causa disso. E entendeu? Aí é uma das figuras mais... Nem heroína ainda entra, uma das mais esquecidas. Chamam ela, já vi autores que, assim, tem gente que admira essas escritoras, autoras aí, que chama ela de cocota de igreja. Não. Ela tinha uma estratégia política muito importante. Muito importante. Ela, assim, e ela foi regente, né? Foi regente. E foi na regência dela que ela assinou, né? Ou seja, nesse período, Dom Pedro não estava no comando, era ela? Não. Quando passa a regência, quem toma conta é o regente. O regente está aí joga a culpa que era... Não, porque ela era casada com um francês, a França ia tomar conta do... Começa umas falácias. Não. Mas assim, ela é esquecida, como André Rebouças. A princesa Isabel ela teve um papel muito importante, porque ela não só assinou a Lei Áurea. Eu costumo falar que, para mim, a Lei Áurea foi um dos menores... Não foi tão importante para mim. O que foi importante na princesa Isabel foi a história antes de chegar na abolição. Então ela... A estratégia. Ela escondeu muito escravo, ela comprou muito escravo. A família imperial não tinha, Imperial né? não tinha. Todos que vinham para eles, tanto é que quando a família imperial chega no Brasil, eles recebem escravos. Alforria para a cozinheira, ela cozinhava. Só para percebe como era o sistema e não, porque não eles chegaram e os deles alforriaram. As pessoas culpam a família pela escravidão, não. Não. Era o sistema que tinha. Sim. E os deles, sim, os meus, Oliberto. Infelizmente, eu dependo de um parlamento. Sim. Tá vendo a diferença? Hoje, sinceramente, isso é real. Hoje, o presidente do Brasil tem mais poder do que na monarquia no passado. Exato. Ele tem muito mais poder do que a monarquia no passado. E você sabe outra coisa que o nosso seguidor tem que entender? Que a monarquia não afetava as instituições, ela respeitava. Não, ela respeitava. Hoje é uma concorda? Sim. Uma infiltrando a outra. Tanto é que as regências é como se fosse nos Estados Unidos. Cada estado tinha sua regência. Sim. E eles, tanto é que tinha aquela briga quando começou, justamente quando começa a República, tinha aquela briga Café com leite, café não era? com leite, Rio de Janeiro. tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul também depois entrou no meio e tal. Mas aí começou aquela briga justamente com aquele conluio, tipo, o Rio de Janeiro apoia São Paulo para poder ter o candidato. Já a monarquia, ela respeitava justamente aí. Quando cai a monarquia entre a República, virou uma bagunça só. Você acha que a República foi a desgraça do negro? Foi porque... E do Brasil? Sim. Por mais que falem da princesa Isabel, a princesa Isabel tinha um projeto de acabar com a escravidão e sim, fazer uma certa reparação, não histórica, mas reparação de terras para os negros. Tanto é que ela chegou a pesquisar as suas finanças pessoais para ver o que dava para se fazer para comprar terras. Tem uma carta que o pessoal fala que é duvidosa. Você acredita que ela seja duvidosa? Essa que é pro Barão de alguma que ela falando do dinheiro, reforma agrária? Não acho que é duvidosa, não. E essa carta aí, eu vou arriscar aqui, viu? Eu não sei se alguém me ajuda. Essa carta chegou a estar na Zumbi dos Palmares, se eu não me engano. Chegou a estar na Zumbi dos Palmares. Porque de autores conhecidos falando, essa carta é duvidosa. Na minha opinião, a história é isso. Enquanto não provar que é falsa, é duvidosa, eu vou usar. Vou usar, claro. É duvidosa, não é falsa? Mas eu acho que não é falsa, não, porque assim como ela escreveu, como ela assinou a Lei do Ventre Livre, a princesa Isabel, ela tinha, geralmente a coroa, né, em si, eles escreviam muito. Né? Então, tipo, tudo eles deixavam muito registrado, porque qualquer coisa que Dom Pedro errasse aqui, a Espanha poderia tomar, porque teve aquela junção das duas coroas. Então, eles escreviam muitos detalhes, muitas cartas mesmo. Tem muitas cartas espalhadas, e uma é essa. Só que o problema é que se eu
acreditar que, de fato, tem uma carta dessa, não digo eu na primeira pessoa, mas o contexto sim. geral, se eu acreditar que, de fato, ela deixou essa carta, eu vou derrubar a narrativa de que a coroa portuguesa não queria a escravidão. Entendeu? Eu termino com essa narrativa. Eu fico preocupado porque você fala... como tem mau caráter nesse âmbito. Muito. Porque a pessoa chega a mentir para te trazer o vitimismo. O vitimismo ele está complicando hoje a situação. Não, ele acaba demais com o negro. Acaba demais com o negro. O vitimismo hoje, eu acho que para mim é o pior câncer pro negro hoje é o vitimismo. Eu estava até conversando com o meu diretor, o Kleber, e ele falou uma coisa que é interessante. Quando veio os imigrantes vieram com uma... Eu quero que você me ajude a entender isso. Vieram, trabalharam também, ralaram, só que conseguiram crescer, desenvolver, tá. E os negros não. E aí se deve a culpa ao rei. Eu acho que, assim, qual que você acha que foi a diferença? Por que o italiano pobre também, lá no Morro da Providência, no Rio, muito pobre teve. Morro da Providência, eu assisti um vídeo até que você viu lá, que você comentou, tive a honra do seu comentário, que você falou, realmente, porque o cara falou, favela, primeiro, Morro da Providência não é periférico. Não é periférico. Outra coisa, ali foi foi um erro da República de querer dar terra para os caras de Canudos, coitado também. Antônio Conselheiro é outro que sofre. Até hoje. Até hoje é tratado como, né? E não é. Não. E o cara ali, realmente, Floriano Peixoto, presidente tosco, que eu tenho pavor desse cara, devia ter tirado o nome Florianópolis, tem que tirar o nome. Mas o italiano, o alemão, venceu. O negro, não. Você deve essa culpa à monarquia? Não. O que você acha que aconteceu? O que acontece no Brasil hoje é a separação, não é nem monarquia. Eles falam muito de branco e negro, que a monarquia deu dinheiro para o europeu vir para o Brasil. Quando nós temos porque o Brasil não foi liberto, né? O Brasil não foi liberto. O Brasil pagou altos, assim, fortuna para Portugal, né? Pediu um empréstimo para a Inglaterra para poder pagar. A primeira dívida externa do Brasil. A primeira dívida externa do Brasil foi essa, justamente. Sim. Pegar esse dinheiro, pegar esse empréstimo dos ingleses para poder pagar a Espanha, né? Pagar a Espanha, olha só, para pagar Portugal. E o que acontece? Quando nós conseguimos a nossa independência de 1825... É 25 isso. O que acontece? O Dom Pedro, o que ele faz? Olha, é o seguinte, eu vou precisar trazer imigrantes para cá para trabalhar. Ele vai fazer um acordo, não é aqui no Brasil, ele vai para Portugal fazer um acordo para poder trazer imigrantes e faz oferta na Europa de emprego para os imigrantes. Dom Pedro II fez também, né? Dom Pedro II também fez, mas depois vai fazer já quando está próximo também, de fato, de acabar a escravidão. Mas antes, Dom Pedro I, ele já traz os imigrantes. E os imigrantes, quando vêm para o Brasil, eles vão para a região que era cafeicultura, né? Que era o leite, cafeicultura Brasil, leite Minas e Rio de Janeiro, né? E é onde estava, onde foi a capital do Brasil, que era a capital do Brasil. Então esses imigrantes vêm. Quando eles chegam nessas cidades, os que já estavam aqui não aceitam eles, porque vê eles como uma disputa. O que vão fazer com esses alemães, italianos? Rio Grande do Sul. Só que o Rio Grande do Sul, para quem não sabe aqui, não era fértil. Era uma região inundada. E também estava com muito problema com o Paraguai e com a Argentina, que estavam avançando para o Brasil. A província Cisplatina ali, né? Isso. Aí o que Dom Pedro II faz? Poxa, mas espera aí, eu preciso de gente lá, porque se eu não deixar ninguém lá, os argentinos e os uruguaios, Paraguai não, os uruguaios, eles vão entrar nessa região. Então ele manda, já que os agricultores não aceitam esses imigrantes, mandam eles para o Rio Grande do Sul. E lá eles vão para o Rio Grande do Sul e lá eles começam a ter essa briga do charque com a Argentina, que o charque da Argentina é até mais barato do que a do povo brasileiro, que tem aquela guerra do charque e tal. Então eles vão para essa região para popularizar aquela região. E ali sim eles começam a crescer. Aí sim depois vai escravo. Mas primeiro, quem vai para a região do sul são os imigrantes de 1825, quando Dom Pedro consegue a independência do Brasil, pagando essa fortuna. Então eu posso dar uma culpa assim. Então, por exemplo, o imigrante se deu bem primeiro, porque ali ele veio liberto. Então ele podia transitar. Transitar, sim. O negro não venceu porque ele tinha a marra.
Então, mas não é o negro que tinha amarra. O negro ele vem escravo da África. Sim. Certo? O negro ele vem escravo da África. Quem nasceu no Brasil era filho de escravo, então se tornava escravo automaticamente. Né? Se você tem o escravo, o que é do escravo título. é seu. Né? Título. Mas muitos negros também aqui eram libertos. Não, mas tinha muito negro liberto. Venceram, chegaram a vencer, porque a gente fala dos brancos, os brancos venceram, os europeus venceram bem no Brasil. Faltou, você acha, uma qualificação para esses negros? Eu quero entender um pouco para não ter que entrar numa narrativa. A gente tem que tomar muito cuidado também com isso. O que você pode me ajudar assim? Por que o europeu, o imigrante conseguiu vencer e você acha que o negro não? Devido ao imigrante ser liberto e ter vindo de uma cultura, eu culpo os cafeicultores de não ter dado uma cultura para esses negros. O que você acha? Cara, Não acha nada. Não. Assim, falam muito da lei de terra, né? Que a lei de terra foi que minou o negro, porque a lei de terra de 1850 foi uma lei que o negro não podia comprar terra. Foi ali junto com o terra. Eusébio de Queiroz, não foi? Foi. As duas igualzinho. A Eusébio de Queiroz, o tráfico Será que foi feita para quebrar o Eusébio de Queiroz? Eu acho que não, porque, assim, quem tinha dinheiro comprava. Tanto é que o Barão de Guaraciaba comprou justamente depois Olha aqui para mim. Barão de Guaraciaba. Barão de Guaraciaba, ele foi um barão negro, com escravos. Mil. E que a narrativa não fala, mas ele fala. Sim, muito rico. Tinha mais de 400 mil pés de café, né? Era dono de fazenda, dono de hidrelétrica. Né? Tem uma casarão lá no Rio de Janeiro também, que é dele. Assim, um homem cheio de dinheiro, amigo da Princesa Isabel. Prestígio tinha? Muito prestígio, era amigaço da Princesa Isabel. Aí você vai falar assim, pô, então tá. Mas ele tinha escravo e era amigo da Princesa Isabel. Pessoal, nessa época, era como ele mesmo falou, eu não sou a favor da escravidão, mas a escravidão para mim é necessária. Porque eu preciso tocar minhas fazendas de café. E era o sistema, né? Era o sistema. É o que eu falo, pessoal. Era imoral, mas não era ilegal. Então, por isso, quando nós falamos aqui, até o próprio Barão de Guaraciaba tomou um baita prejuízo, né? Quando assina a Lei Áurea, toma um baita prejuízo, porque ele tem 1.000 escravos, né? Ele tem 1.000... Ele nem tanto, mas a família, porque ele já está indo para dessa para melhor, mas a família dele toma um baita prejuízo. Mas uma pergunta, em Brasília tem muitos descendentes, né? Tem muitos descendentes. Pessoal, eu vou dar 3 livros aqui, professor. 3 livros para vocês pesquisarem. Vocês vão pegar Alberto da Costa e Silva, a Manilha e o Limbamba e a Enxada e a Lança. Alberto da Costa e Silva vai pegar esse aí, o Genocídio Ocultado, do Tiniene de Aie. E vai pegar Francisco Félix de Souza, O Mercador de Escravo, também do Alberto da Costa e Silva. Esse camarada era baiano. Por isso, quando fala muito do negro, a maioria dos negros que eram libertos, eles entravam no comércio de escravo. A primeira coisa. Compra e venda de escravo. A primeira coisa que o negro fazia quando ele era liberto era comprar escravo. O negro comprava negro, ou seja, o escravizado comprava escravo. Era mais lucrativo você ter um escravizado. Para o escravizado era mais vantajoso ter um escravizado. Você está falando do Xaxá. Fala do Xaxá para mim, por favor. Então, o Xaxá é muito escondido aqui no Brasil. O que acontece, o Xaxá é um baiano. Tá. Ele é um mulato, né? E ele sai daqui do Brasil e vai para o continente africano. Especificamente para a tribo de Daomé, ali, para aquela região. E naquela região, ele começa a fazer negócios. Como é que era esse negócio? O exemplo, ele era como se fosse um vendedor de carro. Ele falava para o rei, é o seguinte... Eu vendi uma quantia de escravos no Brasil, pagava o reguezu, né? Pagava o reguezu para o reguezu para conseguir esses escravos. Até que um belo dia, o reguezu fala, bom, não tem esses escravos. E ele começa a cobrar o reguezu, então o reguezu, ele vai prender o Xaxá. Eu não vou contar a história do reguezu, porque é muito longa. E aí ele vai ser preso. Não, desculpa, vamos começar de novo. Ele fala com o rei Adadozan. O rei Adadozan não cumpre o acordo com o Xaxá. O rei Adadozan fica nervoso com o Xaxá, fica bravo com o Xaxá e prende ele com o reguezu. Dentro da prisão, dentro da cadeia, como queira interpretar, eles fazem um acordo de quando eles forem libertos, o Xaxá vai trabalhar para o reguezu.
E, de fato, o rei Gezu, ele consegue o trono e coloca o Xaxá como um dos braços direitos dele. Tanto é que Xaxá, o nome Xaxá, é dado pelo rei Gezu. E o rei Gezu faz um acordo com ele de venda e compra de escravo. Então o rei Gezu consegue esses escravos para o Xaxá e o Xaxá faz acordo mais para o Brasil que ele conhece e para as outras regiões também, mas mais para o Brasil. O Xaxá ele vai ter o monopólio da escravidão. O que é isso? Você quer escravo? Você fala com o Xaxá. Você quer escravo mineiro? Com o Xaxá. Você quer um escravo agricultor? Com o Xaxá. Então o Xaxá ele teve o monopólio da escravidão dentro da tribo de Daomé. E o Brasil recebeu um monte de... Mandado pelo rei Gezu junto com o Xaxá. Tanto é que vem um trono do rei Gezu também aqui pro Brasil, que estava no Rio de Janeiro, que pegou fogo lá no museu. Então, aí o negro vendeu negro, bom, por mais que vão falar assim, mas não se tratavam assim de negro, o tratamento negro veio da Europa. Não interessa, mas era africano vendendo africano. Isso é fato. Tá? Africano vendendo africano. Ao ponto do rei Gezu, quando ele começa a perder o monopólio da escravidão, porque Angola, a Luanda também, né? Luanda, Angola, começam também a ter comércio aqui no Brasil, e ele vê que está caindo a quantidade de escravos, ele começa a vender os da tribo dele, para suprir a necessidade da compra de escravos. Esvazia lá. Ele vai vendendo escravo. Então, a África em si, o pessoal fala, não, mas o português entrou. Não, o português não entrou na África. Eles até tentaram. Um certo tempo eles tentaram, mas viu que não deu certo. A ideia, conversando com os árabes, falaram, como é que vocês conseguem esse monte de escravo? Leva cavalo, leva tecido para os reis, que os reis escravos eles arrumam. Que outra coisa, falam super mal de reis e tudo, mas tá cheio de rei lá, né? Não, você só conseguia ter escravos com o rei. Quem dava valor para escravo eram os reis. Porque o valor de escravo era o rei. Quem era dono dos escravos eram os reis. Sim. Os reis é que faziam comércio. Os reis eram sócios dos portugueses com o navio. Nossa. Se você pegar a tribo de Luanda, ela era uma das especialidades dela era o metal. Sim. A especialidade era metal. Quando você vê aquele monte de corrente, você acha que foi fabricado aqui no Brasil? Foi feito lá? Aquilo lá praticamente era um brinde que eles davam. Era sabia disso? Um brinde. Olha aqui para mim. Sabia disso? O Brasil não fabricava. Aqui. O Brasil não fabricava ferro. O Brasil não tinha fabricação de fundição. Meu Deus do céu. A maioria... E isso tem. E aqui, pessoal, não precisa acreditar em mim, não. Pega os museus no próprio continente africano. Esse equipamento, e pode pegar até as ferragens e fazer análise, era tudo do continente africano. Era praticamente brinde. Que bando aí você fala pra safado. Mim, você pega um livro e lê aí, até mesmo o Genocídio Ocultado, você vai ver que os escravizados, eles eram acorrentados. Aonde? Lá, e marcados, né? Com ferro. Tanto é que o tal do Zé do Alfaiate, o ferro dele quebrou, virou um 5. E ele queimou. Ele queimava, marcava os seus com ferro. Mas o europeu branco era ruim, né? E ele, eu estudei o Zé Alfaiate, ele teve 12 mil escravos. 12 mil escravos, teve uma penca de mulher. E um monte de filho também. Foi considerado um dos homens mais ricos do mundo na época, numa quantia estimada de 120 milhões de dólares na época. Nossa. A última carga de escravo era dele. Tinha mais de 400 escravos dentro do navio que foi interceptado com a Marinha Inglesa. Que ele falou lá que ele perdeu os 400. Que ele perdeu os 400 mil escravos e aí ele fala com o sogro dele, olha, nós temos que parar com isso que não está dando certo. Aí já estava rico já? Já estava rico. Ele tinha fazenda de azeite, fazenda de ouro aqui no Brasil. Ele estava milionário. O cara estava cheio de dinheiro. Aí ele parou e... Aí parou, depois ele dá até as condolências a Teodoro, né, pela Guerra do Paraguai. Né? Tem essa também, olha que loucura. E aí ele para e acaba acesso à escravidão. Só vai parar a escravidão em Daomé quando os franceses invadem no século XIX, que aí eles invadem a tribo de Daomé, que era uma baita de uma fortaleza, né? Era uma baita bem estruturada também. Muito estruturada, muito bem estruturada.
Aí só vai parar justamente por causa disso. Tanto é que os ingleses, eles chegam aí até a tribo de Daomé a conversar com o rei Guezu e falam, olha, vai ter que parar a escravidão. O rei Guezu fala, não, é minha fonte de renda. Era a fonte de renda da tribo de Daomé, era vender escravo. E eu te pergunto, você como negro, você cresceu com essa narrativa e você aprendeu essa. Como foi pra você, como negro, saber que você foi enganado com uma história dos negros mesmo? Você chegou a sentir mal alguma coisa foi assim, chocante, cara? porque eu tinha uma... O que foi ensinado pra mim é que o negro foi escravizado e o negro sofreu, o negro apanhou, o negro isso, o negro aquilo. Você vê os filmes, ainda mais um filme que eu assim... Fiquei chocado, que era o Kunta Kinte, o Raízes. Sim. Que é assim. Então, Nossa, eu vi o filme e falei, nossa, e o negro sofreu o cara sofreu cortado o aquilo, pé dele. Aí depois, um amigo meu, eu insistindo. Aí, cara, começa a ler uns livros fora da caixinha aí, porque. Então você acreditava? Não, lógico que eu acreditava. Nossa, Zumbi pra mim era um herói. Depois, quando você começa a ler, você começa a estudar, começa a falar, não, tem coisa errada aqui. E aí você começa a entender, falar, poxa vida, como eu fui enganado, cara. Você quer ver uma coisa interessante? Ou até no próprio livro também do Genocídio Ocultado, quando nós falamos de Leopoldo, foi um canalha, tá? O rei Leopoldo. Isso Que país que ele... é da Bélgica. Da Bélgica, né? mas ele é o Congo, né? Ele vai pro Congo, porque Ele vai na pro partilha da Congo. África acaba a escravidão, praticamente está acabando a escravidão, os países europeus então vão fazer uma partilha da África, né? Que é o Tratado de Berlim. Sim. Que é de 1885, né? 85, 87, e ali eles vai começar o neocolonialismo, que aí eles vão, agora também precisa não só de mão de obra, mas precisa de matéria-prima. E aí o Congo, então, fica com a Bélgica, o Leopoldo fica com o Congo. E no Congo, o que é interessante é que nós temos a Força Pública. Força Pública é um exército de congoleses que vai trabalhar para o Leopoldo, junto com os mercenários, que vai ter esse negócio, amputar a mão e o caramba quatro. Só que qual é o meu problema aqui? Ele é um canalha? Ele é um sem vergonha? Tinha que ser escalpelado? Concordo. Só que ao mesmo tempo que nós temos Leopoldo, nós temos Tipu-Timpim. Tipu-Timpim é de Zanzibar. Tipu-Timpim está fazendo a mesma coisa que Leopoldo. A única coisa que Tipu-Timpim não está fazendo é pegar borracha. Só isso. Mas o resto... E é negro. O negro muçulmano, ele é de Zanzibar. Ele foi o governador de Zanzibar. E em Zanzibar nós temos ali o sultão, os sheiks, né? E tem a produção de canela. Uhum. O que ele faz? Ele vai no Congo pegar escravos no Congo para trabalhar na... Isso quase século XX. Não, o século XX, é igual, na mesma época. Tanto é que Tipu-Timpim, ele vai morrer em 1907. 1907, Tipu-Timpim. Ele vai morrer em 1907. E Leopoldo está na mesma pegada. Os dois estão assim, na mesma coisa. Só que falam muito de Leopoldo, mas não falam de Tipu-Timpim. Entendeu? Por quê? Porque é um negro. Ele é muçulmano, ele é africano, mas não falam dele. Mas os dois estão fazendo a mesma coisa. Isso só é falar do um. Só é falar de Leopoldo. E agora vamos vir para o século XX, porque eu sei que tem escravizados até hoje, né? Tem, na África? Tem. E ninguém dá... Não, nem fala. Nem abre a mão, né? Só para você ter uma ideia. Nem um artista vai lá, né? Não. Nem no Congo mesmo tem como se fosse lá uma localiza. Tem um cara que tem vários escravos. Ainda escraviza? Sim. E aluga para que você vê aquele monte de gente na mina de cobalto, aquilo lá não é IA, não. É um monte de pessoas negras, crianças trabalhando na mina de cobalto. Ali pode ter certeza que 50% ali é escravo mesmo. É aquela pessoa que tem 10 escravos. A diferença é que não exporta. Não exporta mais. Que por sinal... E aí, peraí. Então a Europa evoluiu. Não, né? Evoluiu muito. Tanto é que hoje é o contrário. Hoje africanos saem da África para vir para a Europa. Sim. Outra coisa que eu percebo que eles falam é você não trazendo para o século XXI essa, como eu posso dizer, essa maneira de menosprezar a Europa e elevar. Quando você acha que eles perceberam que tinham a esquerda, vou falar da esquerda que é o que faz, tinham que girar essa chave, falar não, a gente não pode falar que teve negro escravizado.
Quando você acha que começou? Agora no governo Lula, sempre foi? O que você acha? Você acha que já vem de um movimento de uma elite? Fala pra mim, no Brasil, tá? Mas trazendo, por que fala da Europa, escravocrata? Não, assim, por que que eles trouxeram essa narrativa de que pobre coitado, sempre foram coitados, os negros sofrem muito, essa coisa de eu sou periférico, sou não sei o quê, que essa narrativa, essa que a gente chama uns de militância, outros de ideologia. Quando você acha que começou isso daí? Tem duas coisas aqui no Brasil. Tem duas coisas no Brasil, não. Duas coisas na militância. Primeiro, é o branco progressista, que ele quer de fato que o negro continue nessa vida. Ele quer o branco progressista. O branco progressista, ele quer que o negro continue o negro pobre da periferia. E tem o negro militante, que quer o negro também, o negro pobre da periferia. Por quê? Para ele, se o negro falar que tem meritocracia, quebra a narrativa de que o negro é um coitado. E para o branco progressista, é bom que o negro pense assim, porque ele caminha sozinho. Então, Ele não tem tá dando de concorrente. presente, então. Ele não tem concorrente. O branco progressista, ele não fala porque ele quer ver o negro bem. Ele fala porque se ele falar, olha, de fato, se você lutar, se você conseguir, se você trabalhar, se você estudar, você consegue. Por que ele não fala isso? Porque a partir do momento que ele fala isso, ele dá uma injeção de ânimo nesse negro, que esse negro vai subir. E quando ele subir, o medo daquele branco progressista, não, é que ele tome o espaço dele. Por isso que para ele é confortável ele falar, olha, eu sou o branco privilegiado. Porque o negro fala assim, por mais que eu venha lutar, eu nunca vou chegar. E vinculam esse branco progressista à direita. À direita. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse branco progressista. E o preto de esquerda, ele não... Bom, eu sou de direita, claro. Mas o preto de esquerda, se eu provar que o cara que saiu da periferia... Vou usar o Jojo Todinho, tá? Não interessa do jeito que ela fez, ela chegou lá. Ela não roubou, não matou ninguém. Era o trabalho dela na época. Ela chegou lá. Quando ela chega lá e ela fala que é de direita, e ela tem dinheiro, começa a emagrecer, começa a estudar, Pronto. Ela começa a deixar aquele lado dela esquerdista e vai. Aí o que fala dela? Não, ela não conseguiu, não. Saiu do estereótipo. Saiu do estereótipo. O estereótipo dela era aquela gorda. Peito caído, bunduda, feia. Não, a verdade é essa. É o tipo que eles acham que tem que ser uma mulher negra. Isso é o branco progressista. Não, mas o preto também. O preto também. O preto da esquerda. O preto da esquerda também. O preto da esquerda é pior. O preto da esquerda, então, não aceitava que ela pudesse evoluir. Evoluir. E o pior, quando você se torna um preto de direita, a sua cor já não interessa mais. Você é meu inimigo. Pera, mas você não é a causa? Não, não interessa a causa. Não, a causa não interessa. Mudou. Eu achava que era por causa da cor. Não é mais, não. Não. Você é de esquerda, você pode apanhar. Você é de direita. É tão branco quanto os outros agora. O quê? Você pode apanhar, você pode ser violentado, você pode ser... O preto de direita, ele pode sofrer todo tipo de agressão porque que o preto da esquerda ele não está nem aí. Você pode apanhar, você pode ser atropelado na rua, não estão nem aí. Ainda levaria um bem feito? Por quê? Bem feito? Por que não morreu? Bem feito é pouco, sacanagem, entendeu? Porque, então, você assim, sabia disso? Para o preto da esquerda, nós somos assim, os traidores, os vagabundos, entendeu? Eles não estão nem aí, não estão nem aí, já não é mais a causa. Então o Jojo Todinho virou uma persona não grata, uma inimiga. Não, número um. Número um. Então qualquer coisa, o marido foi na padaria, já... Sim. Porque tá se separando. Então não é perseguida pelo branco, né? Ela não é perseguida pelo branco só, é perseguida pelo negro. Sim. Então aquelas críticas que tem dela, vem muito de negro. Muito mais de negro do que de branco. Muito mais. Então nesse caso a gente pode concluir que a cor não interessa. Não, para eles não. Então aqui é uma narrativa que derruba, né? É ideologia. O Lula fala o que ele quer. Ninguém fala nada. O interessante, eu achei aquele, tá bem próximo da entrevista, você fez ontem um vídeo que eu tirei o chapéu pra você, 2. E a gente vai poder fazer comentar aqui, que até eu posso falar como causa própria, que as pessoas acham que eu não posso falar. Né? E eu também, de certa forma, eu fujo da narrativa, e isso também incomoda muita gente. Sim. Não é só o elefante que incomoda, a gente incomoda. Um vídeo você falou da menina lá da Universidade de Brasília, que abriu uma cota trans. Sim. E aí, eu adorei o que você falou, porque o pessoal acha que entrar com cota trans é pra você ficar dançando. Ficar fazendo palhaçada. Uma narrativa. E a outra qual foi
da Erika Hilton está sendo humilhada, acho que foi isso que você falou, humilhada porque ela não, as mulheres estão tendo transfobia. O que você pode falar sobre isso, cara? Eu vou falar agora pra você. Eu tô de rosa aqui, viu, pessoal? Porque eu vou lá pra Lesp e eu queria encontrar a menina que se pintou lá. Eu vou explicar. Ah, esse também que você colocou, que eu achei Por quê? Só, vamos lá. Ela, as pessoas estão falando que é racismo e tudo mais. O namorado da Fátima Bernardes com uma banana falando do Neymar não é racismo. É isso que eu queria que você me explicasse. A menina, ela foi didática. Mas foi assim espetacular o que ela fez. E acertou, né? Não, na mosca. Eu posso falar que em várias moscas ela aceitou ali, né? Porque o que tem de gente que fede ali, eu vou falar pra você. E colocaram, falaram que é racismo, blackface, né? Falaram um monte de coisa e tal. E o Júlio Gabeira, sei lá, que é marido da Fátima Bernardes, fala do Neymar comendo banana. Se eu fosse colocar para o esquerdista, como interpretação, ele falaria que era se colocasse tipo Lázaro Ramos no lugar do Neymar ali e colocasse o Bolsonaro no lugar do... Nossa Senhora! Pronto, né? Acabou o mundo. O mundo. E, assim, aí você vê como é que é a esquerda. Pode fazer o que quiser com o negro, a esquerda. A branca, que ela fez apenas uma analogia, e por sinal, o erro dela é que ela puxou muito o saco do preto. Eu achei que ela puxou muito o saco. Ela deveria fazer seco mesmo, sem puxar saco. Não, fazer mesmo, sem puxar saco mesmo, falar mesmo. Eu acho que o único erro dela foi esse. Ela foi convidada? O resto ela foi... Então, eu espero encontrar ela lá. Ela foi muito, muito didática. E a Erika Hilton? O que é a Erika Hilton? É que nem eu fiz até um vídeo que eu falei, olha só, eu sou branco, né? Só tô no corpo errado. Né? Sou branco, só tô no corpo errado. Então, quer dizer, pô, não tem como você me ver branco aqui, cara. Não existe, não tem como. A Erika, não tem como falar que ela é mulher, sendo que não é. Então, as pessoas... o que eu costumo falar, se você não falar que é louco, você tem que falar assim, ó, eu sou louco. Se você falar que é normal, você toma processo. Sim. E é o que está acontecendo. As pessoas isso está virando uma loucura. E aí querem que eu engula. Eu não engulo. Eu não engulo. É a mesma coisa de me colocar numa bancada de hétero. Entendeu? Eu acho assim, a gente vai entrar nesse ponto. Primeiro, falou tanto da cor. Você acabou de falar uma coisa aqui que é interessante saber. Você falou, a cor não serve para mais nada. Porque ela está ficando loira. Não, já clareou. Faz tempo. Falava tanto da negritude, minha amiga, ela foi para Salvador, ela fez aquelas deram quase um tapa na cara dela, apropriação cultural. Sim. Aí a outra pode ficar loira que nem quer falar nada. Não pode. Não, mas ela mudou, tipo, o nariz dela afinou. Ela operou. Boca, ela operou e falou que era problema de nariz. Não. Quando você vai Sim, fazer... o problema do nariz, falei, não, sim, né? a rinoplastia, Absurdo. você escolhe o formato do nariz. Mas ela foi lá, afinou o nariz, né? Foi lá, a pele tá ficando... A maquiagem é sempre branca, o cabelo é sempre loiro. Quer dizer, ela tem... Pra falar a verdade, ela tem vergonha de ser negra. Sim. Porque se ela tiver... Mas ela usa a negritude pra chegar. Não, e o pior, ela não só usa a negritude, ela usa tudo. Ela usa a mulher, ela usa a negritude, ela usa o gay. Ela ofende a mulher. Tanto é que ela tá no casamento hétero. Sim. Ela é no casamento hétero. O marido dela diz que é homem. Diz que é homem, mas é mulher. Bebê, né? Nasceu mulher. Ali nasce um bebê, né? Sim, ali, tranquilo. Ela tá no casamento hétero. Porque pra mim, você é gay aqui, não tem problema. O que tá legal aqui é que a gente é quase Otelo. Não sei se você já leu o livro Otelo, Moro de Veneza, que Desdemo, né, uma branca cristã e ele é um negrão muçulmano. É mais ou menos isso aqui. E ela fez... A Erika Hilton é mais ou menos isso. Ela é... Segundo ela fala que a mulher não é. Né? Fala que não engravida, de fato não engravida. Só que tudo que ela não faz, o marido dela faz. O marido dela é engravida, o marido dela é mulher. Só que ela ofende, ela chama as... Você chegou a ver o que aconteceu das mulheres? Outra coisa que a gente leva muito na cabeça de que conservador é careta, muito pelo contrário. Não. Ó, eu sou conservador, eu sou a favor do casamento, da família, porque eu mudei, no meu caso, foi o costume. Sim. Você é conservador. Sim. Mas não é careta. Não, demais. Aí a esquerda ela usa esse termo conservador pra ir longe, pra chegar. Isso, cara, isso é perigoso. Porque, assim, conservador, conservador você pode ser nos costumes, você pode ser na economia. Conservador você pode ser. O conservador em si ele não precisa ser só de direita. Né? Isso que a esquerda também. O pessoal precisa estudar um pouquinho também da esquerda. Conservador é quando você é conservador em alguma coisa. Que nem tem esquerdista que é conservador na família.
né? Eles conservam a família. Tem conservador que tem esquerdista que é conservador, mas na economia. Então o conservador ele abre muito leque. Então dá para entrar todo mundo. O problema é que a esquerda, o conservador para a esquerda é uma coisa muito, muito pesada. Porque, tipo, onde elas pegam no conservador? O costume. Sim, exatamente. Entendeu? Aí é que eles falam, mas o conservador tem que ser cristão, tem que ter família, a família entre homem e mulher e tal. Então eles pegam nisso aí. Mas entendeu? é um leque muito mais Mas amplo. é um leque muito mais amplo. Muito mais Então amplo. vamos lá, para a gente poder já, infelizmente, dar as concluídas. O que você acha que tem que fazer hoje para mudar essa narrativa? A direita ela permite muito, porque a esquerda ela vai para cima. Você acha que a direita também ela deveria ir mais para cima? Ela é muito pacata? Então, eu não sei o que assim, hoje, eu posso falar para você que nós temos aí vários pré-candidatos a deputado federal, né? Estadual também por São Paulo. Da linha direita. Da linha direita, vários loucos que nem eu aí, que vai frustrar um pouco a família entrando numa pegada dessa. Mas a direita, eu falo que ela tem que entrar hoje na pauta identitária. Porque a pauta identitária hoje, ela domina as escolas. E se nós não pegarmos a pauta identitária e colocar nas escolas com alguém de direita para falar também, nós vamos perder. Então, está na hora da gente colocar assim, preto de direita, gay de direita, trans de direita. Por mais que essas nomenclaturas eu não gosto direita muito. também é muito, né? Por mais que eu não gosto muito das nomenclaturas, mas nós precisamos ter pessoas que vai debater o assunto. Que nem eu sou contra a cota, mas não é assim acabar com a cota. Eu quero debater. Eu quero provar para você que a cota para nós não é eficiente. Então, assim, você quer o diálogo, coisa que a gente não quer. Não, justamente, entendeu? Assim, que nem aconteceu agora uma deputada do PL, vamos acabar com o ensino da África nas escolas, obrigatoriedade do ensino da África nas escolas. Para mim é um retrocesso. Concordo. Eu vou falar para você aqui, tá? É um retrocesso. Uma vergonha. E eu posso até falar, e sem medo de errar, é um mau caratismo. E essa pessoa é de direita, tá? Mas esse assunto da África, obrigatoriedade da África, veio com a esquerda. Não. Eu costumo dizer assim, professor, você é obrigado a estudar Roma na escola, Grécia na escola. Por que não? Incas, Astecas, Maia. E por que não ter obrigatoriedade de estudar a história da África? Eu sei que muita gente, quando nós falamos obrigatoriedade de história da África, automaticamente as pessoas já vão para a religião. Sim. A famosa religião de matriz africana. Lembrando aqui, eu sou sim a favor da obrigatoriedade do estudo da história África, mas não sou a favor de impor às pessoas que cultua religião de matriz africana, ou coma comida africana, ou usem roupa africana. Mas ensinar, eu sou obrigado sim. Nós temos que aprender sim sobre África. Você acabou de fazer um negócio que eu achei legal. Você mostrou flexibilidade e também foi contrário a gente da direita, que nem você. Sim. A esquerda, ela não se flexibiliza. Não. Um é certo, todos são certos. Não aceita, eles não falam assim, desculpa aí, errei. Eles não têm isso, né? Não. Eles... Ou é amigo ou é inimigo. Não, é inimigo. Não existe um meio termo. Eu percebi, e aí que eu falo, eu não sou uma pessoa ignorante. Quem me conhece sabe que eu gosto de estudar. E eu percebi nas pessoas que a direita reflete... Não vou falar essa direita no sentido a direita em si, porque as pessoas também, tem muita gente da direita que não gosta do Bolsonaro, também tem. Sim, tem. Né, eu acho interessante achar isso. Mas eu percebo que hoje também está começando a pegar raiva dos Lula. Tá? Não tem aqui que eu sou bolsonarista, não tem nada a ver. Tá? Eu falo assim que são ideias Sim. que também a própria esquerda vinculam ao Bolsonaro, que tem gente que não é Bolsonaro. Sim. Você, não sei, você deve ser, mas eu não sou... O que eu acho interessante é que você não, olha, eu não gostei da atitude dessa, e ela é de direita. Eu não vou ouvir nunca uma frase dessa do cara, também não concordei, e o cara da esquerda, um da esquerda falando da esquerda, não tem isso. Não. Agora tá uma linha de pessoal mais radical. Assim, eu sei dividir as coisas. Eu costumo falar que eu não sou criança, eu já tenho 49 anos, tô chegando aí no 5.0. E eu posso separar o que é bom trabalho, eu posso separar o mau caráter do bom trabalho que ele faz. Entendeu? Que nem eu posso falar a Marta Suplicy é do PT. Mas até hoje, sinceramente, eu não vi uma prefeita maior do que a Marta Suplicy aqui em São Paulo. Você gostou? Gostei do trabalho da Marta Suplicy. Fez o bilhete único, fez várias creches, teve vários trabalhos da Marta Suplicy, que hoje eu não vi prefeitos, pode ser que o Ricardo Nunes venha a superar, mas eu não vi prefeitos que fez. Mas para mim é uma pessoa que eu não gostaria de estar do meu lado. Entendi. Entendeu?
Uma coisa é a pessoa prefeito, uma coisa é a vida da pessoa. Que nem o Guto Zacarias. Eu gosto do Guto Zacarias como deputado estadual e gostava dele antes. Hoje, por que eu não tenho um apreço pelo Guto Zacarias? Porque por ele estar não só no MBL, mas falar tipo algo do Bolsonaro ou da direita mais bolsonarista, que não é verdade. Entendeu? Então isso eu sei separar. Bom trabalho como deputado estadual, mas para mim uma pessoa que... Então eu vou perguntar, como uma pessoa, um negro da direita, você fala, como você acha que deveria ser inserido a cultura africana, falar sobre o negro, sobre o escravizado, o ex-escravizado? Como você acha que a visão como deveria ser inserido pela visão da direita, não a esquerda já está aí inserido? Como você acha que a direita, como deve ser tratado a esquerda, a direita, essas pautas? Como você acha que a direita deveria tratar? Como você acha que deveria ser inserido dentro do contexto escolar as histórias sem a militância? Como você acha que sendo uma pessoa da direita, para que as pessoas consigam ver o seu lado também? Para falar, não, o cara não gosta de zumbi, mas o que você faria? O que você acha que seria didático e também democrático para uma pessoa? Então, o que a direita tem que fazer, sinceramente, é colocar a pessoa de direita na política. E eu acho não é certeza, deixar o preto falar. Nessa parte tem que deixar o preto falar, porque quando você pega uma pessoa, que nem a menina lá que se pintou, ela é branca, ela fez uma didática, mas ela é branca, caíram de pau. Quando você vai falar, o Pavanato agora também está falando que vai tentar acabar com a cota racial, cota racial para o serviço público. Também eu acho errado, não é porque não é porque eu sou contra, mas é porque o Pavanato falando é como, pô, esse cara não gosta de preto. Esse cara está tirando um benefício. Sim. E tem muita gente que não é de esquerda, mas usa a cota. Tem muita gente que não é de esquerda, mas usa a cota. Então, quando você coloca uma pessoa que tem autoridade para falar sobre o assunto, eu acho que o assunto fica mais leve, fica mais suave e dá para entrar nas escolas. Mas a partir do momento que você coloca pessoas, creio eu que negras, para debater o assunto. Porque toda vez que coloca pessoas brancas para debater, o assunto é racista. Debater a narrativa. Você tá Sim, falando? a narrativa. Ah, entendi. Entendeu? Cara, maravilhoso. Esse livro aqui, ó. Tenta achar, né? Já que acha? Acho que acha. Ele trouxe também esse aqui, que realmente esse aqui, ele fala realmente da campanha abolicionista. A real, Sim. as leis, né? André Rebouças, Dona Isabel, José Patrocínio e tantos outros que estão esquecidos e que devemos resgatar. Cara, falar até com Joaquim você... Nabuco, né? Tem um problema. Joaquim, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Esse livro maravilhoso, né? Joaquim Nabuco, isso. Olha que legal. O que eu mais gostei dessa entrevista hoje, gente, a intenção é mostrar que tem um lado. E não é um lado que você fica... um lado de preconceito, um lado de... Não, é um lado que o Brasil está faltando hoje, concorda comigo? Debate. Sim. Um equilíbrio, uma equalização. E esse programa, ele trouxe isso. Eu trouxe aqui, se puder mostrar, o ambiente de casa. Isso é um ambiente de casa. Porque esse assunto está na boca do povo, está dentro da sua casa, da minha casa, da casa das pessoas. E eu acho que tem que trazer. Eu trago com muito orgulho o Cláudio. O Cláudio, porque além de ser porque eu não olho o Cláudio como direita, eu olho o Cláudio como um ser humano, uma pessoa boa, uma pessoa que contribui para a sociedade. E eu também, eu sou Altair, eu não sou Altair o gay, não, eu sou Altair ser humano. E que eu acho que a gente tem que começar a debater mesmo, Cláudio, porque tenho que entender que somos seres humanos. E aí, quando as pessoas entenderem que não existe preto, negro, porque você acabou de falar que não é a cor, não é a orientação, não. É a ideologia. Quando essa ideologia, todo mundo fica por igual, porque a ideologia, não sei você, me diminui. Muito. O Cláudio, ele é chefe de cozinha, o Cláudio é historiador, não, mas o Cláudio é preto. Então, ou seja, transforma toda a sua existência na sua cor. Eu, Altair, sou pai, sou professor, sou amigo, sou tio, mas transforma... Você deixar, quando a sua orientação, a sua cor, deixar de ser o seu referencial, será muito melhor. E esse programa, eu espero que tenha trazido isso realmente para você. Meu amigo, eu quero muito te agradecer. Tamo Todo junto. convidado leva a caneca. Espero que você leve, tome um café e lembre da gente, porque essa caneca é só para os convidados.
E eu espero que tenha contribuído, você ter me ajudado. Agradeço, você saiu lá de longe. E eu espero que esse podcast consiga contribuir para esta causa, a causa que eu acho justa. Você não acha? Eu acho justo. Eu quero também agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo. Deixar um alerta aqui para você que é negro. Uma historinha bem rápida, tá? Eu sou um ex-interno da FEBEM, tá? 17 anos de FEBEM. Eu costumo dizer que eu nasci para dar errado, tá? Eu nasci para dar errado e aqui está uma pessoa que deu certo. Então, assim, nunca perca a esperança. Em vez de você escutar outra pessoa, escuta a pessoa como conselho, mas escuta você primeiro. Quem vai sofrer as consequências da vida, quem sabe da sua vida é você. Então não caia em narrativas. Eu sou preto, ex-interno da FEBEM, abandonado pelo pai, né, deixado pela mãe. Estou aqui hoje num podcast trocando uma ideia. Então não perca as esperanças, pessoal. Somos negros. Sabe o que é legal? O Sabe o que não está aqui para dividir. Sim. Muito pelo contrário. Você também, de esquerda, venha falar, venha passar que acho que é isso que está fazendo o canal crescer. Aqui não tem achismo. E o mais interessante, você transformou a sua dor em vitória. Eu acho que está tendo hoje um grande problema de vitimismo. Sim. Não, você viveu, você sofreu. Claro que você sofreu, mas você evoluiu. E a tendência é essa. Você também seja muito convidado num lugar democrático como esse. Eu encerro por aqui, mas não se esqueça, já foi lá no Instagram fazer sua inscrição, que tá aí lá também. Preto de direita, o Sabe o Quê? Nós somos aí amigos de Instagram também. Estou no TikTok, vá lá, o Sabe o Quê? Estou siga lá, desculpa, o meu diretor me deu uma bronca agora. Siga lá o Instagram. Tá? Sabe o quê? Preto de direita. Siga lá o TikTok, estamos no TikTok também. Sabe o quê? No Facebook, nosso querido, tá? E o YouTube, que será essa entrevista. Eu me despeço com muita alegria, sabendo que sai muito mais produtivo. Não deixem que seja rotulado. Então, um grande abraço e seguimos até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, Gustavo. Só não concluo. O Gustavo era para estar aqui, não tá, mas terei outra entrevista com ele. Fica tranquilo. Um abraço, Gustavo.